Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Anunciando as Escrituras. Se você não é inscrito, desde já peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ver também. Meus irmãos, hoje eu quero ler uma passagem e explicar esta passagem que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4 e o versículo 4. Somente um versículo para a nossa meditação. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Amém, meus irmãos, somente até aqui. Veja que o apóstolo Paulo fala algo que é muito difícil de se explicar, sobre a plenitude dos tempos. Para nós entendermos, meus irmãos, isso, primeiro temos que buscar o significado das palavras. A plenitude significa oportuno, oportunidade, ou tempo oportuno. Paulo está dizendo que quando chegou o tempo oportuno de Deus, o tempo perfeito para enviar o seu Filho, Deus fez isso. A plenitude dos tempos se concretizou na vinda do seu Jesus, pois Deus ele enviou o seu Filho no momento certo. Deus não enviou em um momento aleatório, e ele escolheu apenas qualquer coisa, qualquer momento da história e enviou o seu Filho. Não, Deus esperou a plenitude dos tempos. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para vir à terra. Mas surge a pergunta: como isso aconteceu? O que foi que aconteceu para que a plenitude dos tempos viesse a ser mesmo naquela época que Jesus veio? Nós temos que voltar para a história, temos que voltar para o passado, e isso muitos anos antes de Jesus. Deus, ele cria primeiramente a expectativa do povo, das nações, de a vinda de um Salvador, da vinda do Messias. E Deus levanta quem para que essa expectativa vinha a ser uma realidade na vida das pessoas daquela época? Deus levanta a nação de Israel. E Deus levanta e usa esse povo muitas vezes para anunciar a vinda de um Salvador. O próprio Moisés ele fala isso, os profetas ele anunciam a vinda do Salvador, Jeremias, Isaías, os profetas que Deus levantou anunciavam a vinda do Senhor Jesus. E o povo, meus irmãos, através de Israel, tinha essa expectativa de que um Salvador veria ao mundo, de que o Cristo veria ao mundo. Só que Deus, ele planeja mais ainda, ele vai mais além, ele levanta outra nação, porque Deus, meus irmãos, ele escreve a história, ele controla a história. Ele levanta agora os gregos. Quem nunca ouviu falar dos gregos, da sua sabedoria, dos filósofos gregos, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles? Então Deus levanta os gregos para que dominasse todo mundo. Quem nunca ouviu falar do Alexandre o Grande, que dominou todo o mundo existente naquela época, dominou tudo, meus irmãos. E ele dominou não somente com ferro, com braço forte, com guerras, mas também dominou o mundo com seus costumes helenísticos, com a sua cultura helenística. E todo mundo era influenciado pelos costumes dos gregos, pelo costume da Grécia. E o mais importante e o mais usado por Deus do que a Grécia tinha era a sua língua. Os gregos, meus irmãos, a língua grega foi espalhada por todo mundo de uma tal maneira que todo mundo falava grego. Tudo, aonde tivesse gente, falavam grego. E isso foi muito importante para a vinda do Senhor Jesus. Lá na frente eu vou explicar por que isso foi importante. E a terceira nação muito usada por Deus, e às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha que não, Deus não tem a ver com isso, e tem, foi os romanos. Os romanos, depois dos gregos, eles também dominaram todo o mundo. Na época em que Jesus veio à terra, os romanos estavam no domínio de todo mundo e também do povo judeu. Os romanos, ele criou a paz no mundo, ele trouxe um período de paz muito bom. Não havia grandes guerras, não havia guerras de 5 reis contra 4 reis, não havia tantas mortes assim como a gente pensava, porque Roma dominou todo mundo, não tinha nenhum inimigo para Roma combater, e houve aquela paz que possibilitou na vinda do Senhor Jesus. Veja que Roma, ele também trabalhou muito na questão de seguranças, na questão de estradas. Roma trabalhou muito na arquitetura, Roma trabalhou muito nas estradas,
E até hoje, meus irmãos, existem estradas feitas por romas. E Roma, ele possibilitou a ida e vinda de viajantes, de camponeses. É por isso que isso foi muito importante também para a vinda do Senhor Jesus. Agora vamos explicar sobre os gregos e sobre Roma. Porque sobre os judeus nós já explicamos. Os judeus, ele preparou a vinda do Senhor Jesus com avisos, com promessas. Deus usou essa nação para anunciar a vinda do seu filho. Os gregos, meus irmãos, só para você ter uma ideia, todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Por quê? Porque todo mundo falava grego. A língua grega se tornou tão importante como o inglês nos dias de hoje. Então, como todo mundo falava grego, era muito mais fácil, meus irmãos, a pregação do evangelho em todo o mundo. É por isso que a promessa de Deus é que todo mundo seja alcançado pelo evangelho. E Deus facilitou a vida da igreja. Deus facilitou para que o evangelho fosse espalhado pelo mundo. E o grego é tão importante que até o Antigo Testamento foi todo traduzido em grego, porque era a língua mais conhecida da época. E os romanos, meus irmãos, deu segurança nas estradas para que o evangelho se espalhasse, para que possibilitasse viagens do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, dos missionários naquela época. Roma possibilitou isso. Roma não proibia as religiões. Roma em nenhum momento implantou a sua própria religião. Roma, ele permitia as outras religiões. É tanto que em todo o domínio existia a deusa Diana, existia os outros tipos de religião, porque Roma não proibia. E Roma também não estava proibindo, até um certo tempo, o cristianismo. Mas a maior perseguição que os cristianismos sofreram foi pelos próprios judeus, porque tinham inveja e via aquilo como uma seita. Mas vemos que Deus, ele trabalhou nesses 3 períodos. Veja o plano de salvação de Deus, que durou muitos e muitos anos, milênios, para que o evangelho chegasse até mim e até você. Para que o evangelho chegasse aqui no Brasil, foi necessário Deus fazer tudo isso, Deus planejar tudo isso e cumprir tudo isso para que eu e você fôssemos alcançados pelo Senhor Jesus. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Lembre-se, judeus, gregos e romanos, essas 3 nações foram fundamentais para que o evangelho se espalhasse em todo o mundo. É por isso que o tempo foi oportuno, o tempo foi perfeito, porque Deus fez com que isso acontecesse. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.